Boa noite, boa noite a todos. Bom, gente, nós estamos no capítulo 17, daquele procedimento que nós vimos, que é uma desobsessão feita no plano espiritual, né? E é onde aquele espírito que estava era o mais assim, digamos, haviam vários espíritos obsidiando o Almério, mas havia um espírito particularmente muito endurecido ali naquele propósito, né, de, de de fazer com que o Homério assassinasse o Silvério, né, que é o coordenador de todo aquele trabalho que é feito no Centro Espírita ali, que foi criado por ele, no hospital, no asilo. Então, esse espírito que utilizava o enfermeiro, digamos assim, como um instrumento para alcançar o Silvério, esse espírito está sendo doutrinado no plano espiritual pelo Dr. Arquimedes, e ele utiliza, nesse caso, uma conexão de um médium em desdobramento para que esse espírito, que tem uma, digamos assim, uma estrutura ainda muito em conexão com a matéria pela forma do ódio que ele desencadeou ao longo do tempo, ele possa então se conectar com o perispírito do médium, e é feito um procedimento de diálogo, como é feito numa sessão normal de desobsessão. Ali, só que nós temos assim um nível do desencarnado se comunicando com o encarnado, que é o médium, para que outros encarnados ouçam. Só que, por exemplo, o desencarnado, ele se comunica com o médium, mas ele se comunica perispírito a perispírito, né? Então, na verdade, o médium normalmente se desdobra um pouco e é mais ou menos num nível mais ou menos intenso de conexão com o perispírito que vai acontecer a comunicação. Então, na verdade, não é uma comunicação, digamos assim, que quando ele age sobre o espírito que não está em desdobramento, você pode ter uma intuição, por exemplo. Se houver um levíssimo desdobramento, uma intuição muito forte, mas quando já ocorre um pequeno desdobramento do médium, é que vai ocorrer o processo, ocorre uma expansão do perispírito e um leve desdobramento. É o suficiente para a comunicação mediúnica, né? Obviamente tendo ali a sintonia estabelecida. É dentro desse processo que está ocorrendo no plano espiritual. Porque o espírito em revolta muito grande, se ele se conecta ao perispírito do médium, nesse caso o médium é o próprio Silvério, que já está acostumado com essas tarefas. A gente lembra que quando o Silvério mesmo viu que o Almério ia tentar assassiná-lo com um punhal, ele o socorre, o ajuda, entendeu? Então ele assim, ele tem realmente é um espírito de fato que superou as suas mazelas do passado, se encontra numa condição evolutiva muito grande, é um tarefeiro assim muito querido do plano espiritual, e ele, quando está em desdobramento e é levado lá para dentro do centro, no local onde são feitas normalmente as desobsessões, ele ali, o espírito do comunicante que precisa ser ajudado, desse obsessor, se conecta ao perispírito do Silvério, e ele ali fica meio que manietado, meio que preso naquilo ali. Ele, por um lado, também recebe um benefício que é o choque anímico. E por que que há choque anímico nesse caso? Porque o perispírito do Silvério, que é o médium em desdobramento, ele carrega junto com ele parte do fluido vital. A maior parte está no corpo físico, mas ele tem uma camada de fluido vital no seu perispírito que ainda ajuda também esse espírito comunicante, essa entidade que está se comunicando. E ela fica meio que presa ali ao perispírito do Silvério e é obrigada a ouvir, né? Aquilo que o doutor Arquimedes está falando, a doutrinação que está sendo feita, as orientações que estão sendo dadas, mas há uma carga emocional que faz parte desse processo, então ele não é só cognitivo, não são só argumentos, são também lembranças, porque ele vai ser feito uma regressão é, por hipnose ou quase uma hipnose para ele relembrar vidas passadas, mas também há um envolvimento
de um médium que se encontra numa condição de não ter raiva, de não ter ódio, de ter muita caridade no coração. Se um médium desenvolve essas qualidades, quando o espírito se conecta a ele, isso independente de ser no plano espiritual, ser numa casa espírita, né? O espírito recebe aquela carga emocional boa para ele. Isso ajuda também a tranquilizá-lo um pouco mais, a acalmá-lo, o que não ocorreria se fosse se tentar conversar com ele, ele ia sair correndo, ele não ia querer ouvir nada, né? Então, por isso se faz esse processo, um processo trabalhoso, difícil, mas é feito normalmente no plano espiritual. Muito bem. Então, na nossa apostila, a gente vai para o item 5.2, tá? A gente já tinha lido uma parte na semana passada, e a gente vai ler agora o 5.2. Então, a gente coloca o seguinte: induzido a rever o passado, porque nesse caso essa entidade agora está sendo induzida por um processo meio que de hipnose, né? Passes hipnose, a relembrar vidas anteriores, algumas centenas de anos atrás, para que ele veja o que causou esse ódio tão grande que ele tem do Silvério, tá? Induzido a rever o passado pelo processo de regressão, se vê em um lugar escuro, obscuro, do umbral, onde vários espíritos de ordem muito inferior o cercam. Eles realizam em seu corpo espiritual uma cirurgia, tá? A gente bota até entre aspas aqui, em que é colocado uma espécie de implante que irá facilitar o comando daquele espírito à distância por seus algozes, de modo que lhes obedeça às ordens que são de tramar e executar a desencarnação de Silvério. Observa-se que esses espíritos possuem um grande ódio de Jesus, a quem chamam de o crucificado Nazareno. Na conversa que ele vai comentando, que ele ouve lá nessa região umbralina onde ele estava, e então pretendem utilizar essa entidade como um instrumento para a desencarnação de Silvério. Com isso, buscam impedir ou retardar uma obra do bem nos moldes cristãos. Então, o que acontece? Vão ser 3 etapas que vão ter desse processo hipnótico. O primeiro, ele se lembra de quando ele estava no umbral, antes de vir para o processo de obsessão do Almério. Então, ele está numa região muito obscura ali do umbral, onde várias entidades muito endurecidas, muito, digamos assim, com mais ódio ainda do que ele, fazem uma espécie de uma cirurgia no perispírito dele, colocando ali um implante, né? É óbvio que esse implante, isso aí é um material fluídico, né, que fica ali. E isso na verdade visa facilitar o comando que eles exercem sobre ele, porque esse livro aqui, mais ou menos parecido com Libertação, tem horas até que eu me confundo, né? Porque eu falo personagem, eu tô no estudo, às vezes estou falando um personagem, estou pensando o personagem do outro livro, acabo falando, me confundindo. Porque as duas histórias trabalham, pelo menos nesse capítulo aqui, essa questão de uma ação de uma região umbralina, de um grupo numa região umbralina, um grupo grande e forte assim, no sentido da possibilidade de fazer o mal que eles têm. De tentar atrapalhar uma obra do bem na Terra. E nós vamos ver que no Libertação ocorre um processo também no sentido de domínio sobre outras entidades para poderem agir em processos obsessivos na Terra. Lá, nesse caso aqui, é um domínio também. Eles exercem um domínio lá, essa entidade, ela fica sob controle desses outros espíritos que são muito inteligentes, têm um magnetismo muito forte, uma capacidade de convencimento muito grande. A gente comentou isso até no estudo de segunda, tratando do outro caso lá da libertação. Só que aqui eles colocam esse tipo de implante, como se fosse um implante nele. Obviamente que isso é uma tecnologia da qual nós não é difícil para nós imaginar isso, mas muitas das coisas que acontecem na Terra, elas são reflexo daquilo que acontece no plano espiritual, e algumas coisas que acontecem no plano espiritual são reflexo do que acontece na Terra, especialmente em região umbralina. Tecnologias que sejam
ruins que possam, não é que sejam ruins, a tecnologia é neutra, né? Mas o uso que se dá a ela que é ruim. Certas tecnologias podem ser copiadas no plano espiritual em regiões de baixa vibração, devido à familiaridade, à sintonia muito grande com o nosso plano material. Tem regiões do umbral que são muito densas, muito, muito densas. E esses indivíduos, tendo sido cientistas, tendo sido estudiosos na área aqui da Terra, eles conseguem desenvolver certas coisas que se aproximam muito em termos de tecnologia, que possa ser usado para as suas finalidades. Vejam, nós sabemos que também você pode, por hipnose, realizar comandos que ficam no psiquismo de profundidade do indivíduo, e nós vamos encontrar isso num monte de problemas envolvendo obsessões e que aparecem para nós também como transtornos de natureza variável, transtornos mentais de natureza variável, como a depressão, como uma síndrome do pânico ou uma fobia muito, muito intensa. Ela muitas das vezes ela pode ser resultado de uma ação obsessiva em que estão sendo utilizados recursos durante o sono, é mais comum acontecer isso, uma indução ao processo hipnótico e comandos que são dados. A gente sabe que isso acontece porque, mesmo entre encarnados, vários experimentos já feitos no passado, desde o século XIX, mostravam que era possível você induzir a pessoa a fazer determinadas coisas, não tudo, mas algumas coisas eram possíveis você fazer durante o processo hipnótico, que a pessoa não tinha consciência do que estava acontecendo. Ela só manifestava aquela. Pode ser elementos de vidas anteriores, pode ser elementos do subconsciente de profundidade dela dessa vida, e ali são colocados comandos. Então, por exemplo, o, o hipnotizador ou magnetizador colocava assim: olha, amanhã, meio-dia, você vai ir no mercado tal pegar a coisa tal. A pessoa tá aí a gente observava, a pessoa estava conduzindo a vida dela normal, daqui a pouco meio-dia dava uma compulsão nela de ir lá pegar aquilo no mercado. Então ela não sabia nem por que que ela foi lá e nem por que que ela comprou aquilo. Então isso obviamente não acontece com todos, nem todos são suscetíveis a esse processo de hipnose, mas muitas pessoas são, né? Uma parcela da população é suscetível, acho que algo em torno de 40, 50% é suscetível de processo hipnótico. Só que aqui não é só uma hipnose com um comando, na verdade é um aparelho, né? Um dispositivo. Porque quando ele se afastar da região umbralina para ele vir para perto, mais perto da Terra, aquelas entidades não conseguem sair de lá, a princípio elas não conseguem sair de lá. Então ele vem à crosta terrena para se juntar ao mério e obsidiá-lo mais fortemente. Com esse aparelhinho, digamos assim, com essa tecnologia, esse implante, eles conseguem manter um domínio sobre essa entidade muito maior, principalmente induzindo nele a lembrança do próprio comando hipnótico, né? Ou revivendo lembranças do passado que despertam ainda mais essa raiva que ele tem do Silvério. Então, aí a questão, como vai funcionar isso, para nós é muito difícil a gente poder ter uma ideia exata. No futuro, eu acho que nós vamos ter mais detalhes, né, de como se dão esses processos, mas nós temos tanta coisa para aprender que também nem faz muita diferença nesse momento. É importante a gente saber que tem, né, que existem esses recursos, eles potencializam o processo obsessivo. Então, é claro que um dispositivo desse poderia, talvez até mesmo, se bem que aqui ele vai ter uma cirurgia perispiritual para a retirada disso, ou para a desintegração desse mecanismo, mas, a princípio, um indivíduo que conseguisse muita ajuda, digamos, e com a sua própria força de vontade, ele conseguiria meio que desmaterializar esse material. Ele é muito fluido também, né? É, é interessante isso aqui, porque eu já fiz uma palestra uma vez lá no centro,
no Jesus Maria José, que nós estávamos comentando sobre curas espirituais. Aí um processo inverso, né? Nós estávamos comentando sobre curas espirituais. Eu me lembro que eu mostrei algumas fotos, só que estava assim, na verdade eram fotos, mas estavam impressas, né? Numa folha 4 e tal. E havia uma cirurgia espiritual feita num centro, onde a pessoa tinha uma perna mais curta do que a outra, algo em torno de 2 a 3 centímetros, mais ou menos, uns 2 centímetros. E o que dificultava muito a ela, estava trazendo muitos problemas na região da, principalmente do quadril, né? Começa a desgastar demais, começa a dar problema na coluna. E aí ocorre uma cirurgia, ocorre mais de uma cirurgia espiritual, e o que é incrível nesse processo é que se observa que após as cirurgias que foram feitos implantes ectoplásmicos, o que não é uma coisa também comum, porque o ectoplasma em geral ele tende a se desmaterializar com o tempo, mas naquele caso ali parece que ficou bem firme essa durabilidade, essa consistência do ectoplasma. Então, nas fotos, a gente observa que o encurtamento da perna, ele de mais ou menos 1,7, 1,8 centímetros, ele foi para uma quantidade bem. Ele continuou ainda um pouquinho mais curta, mas ela diminuiu bastante. A explicação que o espírito deu para aquele processo, aí tem os raios-x, as radiografias mostrando que ali, na verdade, houve foi um implante ectoplásmico. Então, a gente tem também, em cirurgias espirituais, o processo inverso. Espíritos bondosos, espíritos a serviço do bem, utilizando implantes, né, que vão ser feitos com determinados recursos fluídicos para favorecer o processo de cura. Esse processo de cura ele é muito variado, né? Os mecanismos que se usam, mas esse caso, o mais extraordinário dele é realmente essa questão de nós termos ali um implante ectoplásmico, tá? Muito bem. Vamos para o 5.3 aqui. O espírito incorporado em Silvério Carlos e que se encontra submetido ao processo de hipnose é induzido novamente. Então, primeira indução, se lembrar da última, quando ele esteve no umbral, que foi feito um processo de implante, de uma cirurgia de um implante nele. Espíritos lá muito endurecidos, muito cruéis, né, fazendo isso. Aí ele é induzido agora a uma segunda etapa. Ele é novamente induzido pelo Dr. Arquimedes a retroceder até o final do século XV, na Espanha, na região de Granada, quando os últimos muçulmanos são derrotados pelos exércitos católicos. Essa entidade, então, encarnada na ocasião, havia sido capturada e se encontrava junto com muitos de seus companheiros na mão dos inquisidores, que o torturavam terrivelmente para obter informações sobre tesouros guardados pelos sarracenos e que estariam escondidos, né, pelos muçulmanos ali estariam escondidos. Por fim, essa entidade é assassinada a golpe de lança. Imediatamente é arrebatada por uma horda de entidades desequilibradas. Na conversa com o Dr. Arquimedes, ele identifica um dos seus inquisidores como Silvério Carlos. Então, esse processo de vingança, tantos séculos depois, envolve também os espíritos que o dominavam e lutavam contra o cristianismo, de uma forma geral, e contra indivíduos que participaram daquele triste e sombrio período da Inquisição Espanhola. Então, o que aconteceu? Quando os muçulmanos, eram árabes, outros eram turcos, quando eles invadiram ali a região da Península Ibérica, quando eles foram sendo, ocorreram muitas, eles dominaram por muitos séculos aquela região ali. Depois ocorreram muitas lutas e os reis católicos conseguiram, da Espanha, de Portugal, conseguiram expulsar eles. Foram diminuindo a região onde eles estavam, até que por fim ficou a última resistência foi na região de Granada, na cidade de Granada. E aí veio uma quantidade muito grande de soldados, né, de tropas, e massacrou aquela população muçulmana que estava ali. Muitos deles foram presos e ele estava entre os que foram presos ali. Essa entidade que estava obsidiando o Almério, ela estava lá.
e ela é brutalmente torturada, uma coisa terrível ali o que é feito. E quem estava torturando eles eram os inquisidores. Normalmente eram os freios dominicanos, tá, que participavam muito. Haviam outros grupos que às vezes se tornavam inquisidores também, mas os dominicanos eram assim terríveis nesse sentido, viu? Boa parte da Inquisição foi conduzida por eles. E o Silvério, você vê em que coisa, né? O Silvério, que é esse espírito que a gente viu com essa capacidade de abnegação, de doação, é, quase 500 anos atrás, 400 anos atrás, a gente não sabe exatamente quando se dá aqui essa obra, mas vamos dizer assim, uns 450 anos atrás, era um espírito assim, vamos dizer, muito perverso, muito perverso. Então ele torturava, estava torturando aqueles indivíduos ali que foram capturados para tentar obter localização de tesouros que eventualmente os sarracenos teriam escondidos ali na região de Granada. E então a gente sabe que a Inquisição também tinha muito isso. Você quando denunciava ou você era um inquisidor que conseguia culpar aquela pessoa a partir de torturas, você também acabava tomando, ficava com parte dos bens daquela pessoa, uma parte ia para o Estado, uma parte ia para a igreja ou para o clérigo que fez aquilo, outra parte ia para quem denunciou. E muitos judeus e muçulmanos perderam os seus bens dessa forma. Então, foi um período muito obscuro da humanidade. Então, aqui nessa primeira fase do processo hipnótico, ele se lembra então do momento que ele estava no umbral, depois no momento em que ele volta lá para 1492, nessa batalha de Granada, e ele vai ver ele sendo torturado, e quem está ali torturando, um dos que estavam ali comandando, né, não torturando diretamente, mas comandando a tortura, era o Silvério Carlos. Então, o Silvério Carlos sofreu muito também, gente, depois disso, mas ele conseguiu alcançar sua redenção depois de mais de 300 anos de reencarnações muito, muito dolorosas, né? Porque ainda vai ter um período depois disso aqui, ainda vai ter um outro período de que ele ainda volta de novo como inquisidor, né? Aí são 300 anos depois de reencarnações muito dolorosas e onde ele se arrepende profundamente do que ele fez até chegar à condição de ser um grande trabalhador a serviço do Cristo. É esse grupo que comanda essa entidade, que fez essa cirurgia, que ela utilizou do ódio que ele tinha para atender aos propósitos deles. E eles eram indivíduos que, não se entram em detalhes aqui, mas podem ter sido islâmicos, não dá para saber, mas eles lutavam contra o que eles chamam do crucificado, né? Contra o cristianismo, contra Jesus. Então, eles utilizavam os recursos que eles tinham para fazer isso, né? E é que, nesse caso, eles utilizam um daqueles que estavam sob domínio deles, que era essa entidade aqui, tá? Mas o processo ele não termina aí. E vejam, o que está acontecendo quando se faz essa regressão é parte do tratamento. Como a gente já falou antes, esses tratamentos desobsessivos existem vários recursos. Tem o recurso da palavra, né, da cognição, de você usar a razão, você usar a argumentação. Tem o recurso da emoção, que é você se solidarizar, você orar, você mostrar que você deseja o bem daquela pessoa e tocá-la, ou então trazer um ente querido que vai envolver aquela pessoa, aquele espírito, né, obsessor, e modificá-lo. Às vezes se utiliza os recursos da hipnose, como essa, da regressão. Às vezes se utiliza os recursos de projeção de imagens para ele ver o que ele fez. Então, os recursos da espiritualidade são muitos dentro desses processos de tratamento das obsessões, né? E tratamento dessa loucura, Porque, veja, você vai dizer assim, mas por que que ele passou por isso no passado? Aí nós teríamos que continuar retrocedendo dentro desse processo. Certamente que esse sofrimento todo que ele passou lá em Granada não veio do nada aquilo ali, né? Existiam fatores anteriores que
o conduziram àquele desfecho terrível que aconteceu ali, mas era um fator kármico, certamente, né? Só que isso não chega a ser mostrado a ele, porque possivelmente eles vão ver que os recursos que eles vão usar já são suficientes para ajudá-lo. Se fosse preciso, talvez teria que recuar ainda mais para mostrar que ele, o que ele fez lá atrás ainda, antes de 1492, em vidas anteriores, o que ele fez para merecer aquela situação tão dolorosa, né? Qual foi a semeadura dele para um plantio tão triste? Mas se você leva essa informação, se você conduz ele a essa situação, você mexe com muitas feridas. Então, assim, muitas das vezes a espiritualidade vai até onde é possível obter o resultado. Não adianta você trazer uma imensidão de informações que vão confundir demais o espírito. Agora, se não tivesse jeito, talvez fosse preciso ainda, caso ele questionasse demais esse ponto, seria preciso, é, e talvez mais à frente isso vá ocorrer, mas numa segunda etapa. Nesse momento agora, o importante é que se tente tirar ele daquele estado de ódio, de tudo, para poder se tirar aquele implante dele e conseguir avançar o processo de tratamento de auxílio a esse espírito. Quem que poderia fazer a leitura para a gente, então? Ainda, porém, não é tudo. Quem que pode ler para a gente? Eu leio, Zé. Tá, joia, Mônica? Ainda, porém, não é tudo. Você necessita agora de avançar no tempo, deixando para trás aquele momento insano de ambas as vidas. Direcione o seu pensamento para o ano de 1610, quando aconteceu a expulsão dos mouros da Espanha. Recorde-se. Movendo-se dolorosamente, o espírito começou a gritar: Ei-lo de volta, o insaciável, que me persegue. Sigo Maomé e sou fiel ao Corão. O desalmado prossegue, mascarado de religioso, e é inclemente, erguendo uma cruz que me golpeia a face, impreca. Renega a heresia e salva a tua alma, já que não pode salvar o teu corpo. Estou numa fogueira prestes a arder. A gritaria é infrene e o desespero toma conta da cidade. Soldados e mercenários matam, estupram, roubam, incendeiam. A alucinação tomou conta da cidade. Não vejo mais quase nada, exceto as labaredas crepitantes que me devoram o corpo, a fumaça que me asfixia e a voz do desgraçado impondo-me a apostasia impossível. Sufoco, morro. Novamente as forças do mal me arrastam. Eis a razão, meu amigo, elucidou o diretor espiritual, do ódio existente no seu coração, bem como na mente de terríveis chefes das trevas, que se encontram em regiões infelizes, comandando suas vítimas, a fim de que façam o nefando trabalho que não tem como executar, em razão das suas baixíssimas vibrações morais, que lhes não permitem contato direto com aqueles a quem detestam. Mergulhados no ódio, multissecularmente, não fluíram um momento de paz e, por isso mesmo, esconde-se no labirinto da tormenta espiritual, onde resfolegam, manipulando todos quantos lhe caíram nas malhas. Aquele que tanto o afligiu, porém, já não é o mesmo. Nesse largo período, que medeia os dias transatos deste tempo, ele experimentou renascimentos muito dilaceradores, na lepra, na loucura, na paralisia, até que a misericórdia divina o concitou à reabilitação pelo amor. Atualmente, sob a inspiração de Jesus, que você não conhece, vem reunindo suas vítimas de antanho, a fim de auxiliá-los no encontro com a vida, com a esperança e com a paz. Mais de 300 anos de sofrimentos contínuos, de escárnio, de solidão, de trânsitos dolorosos por veredas ásperas,
credenciaram-no ao amor que vem vivenciando junto àqueles mesmos a quem afligiu. O querido irmão está entre esses. E se eu não quiser ou não conseguir perdoá-lo, sofrerá o efeito da própria rebeldia. Neste momento, não é ele quem necessita do seu perdão, mas você que dispõe da oportunidade de ser feliz. E, para tanto, ei-lo auxiliando no tentame, oferecendo-lhe os recursos espirituais para este diálogo. Tomado de grande espanto, o sofredor percebeu encontrar-se utilizando-se da mediunidade daquele a quem detestara. Ficou aturdido e sem palavras. Sim, meu amigo, o amor de Deus não tem limites. É da lei divina que o algoz alce as cumeadas da felicidade, todos aquele que atirou ribanceira abaixo, quando enlouquecido. Eis o antigo verdugo distendendo-lhe as mãos generosas, rogando-lhe perdão sem palavras, oferecendo-lhe conforto moral e energia de refazimento. Será justo negar-lhe a chance de crescer com você? Pranto inesperado tomou conta do comunicante, que estorcegava sob os carmatelos íntimos das aflições não compreendidas. Ok, Mônica, valeu. De nada. Só para a gente situar uma coisa aqui interessante, é o seguinte: quando houve aquela batalha por Granada que nós comentamos, ali foi, assim, na verdade, não foi uma expulsão, foi uma dominação de uma região que ainda estava sob domínio mouro, né, na Espanha. Porém, tanto judeus quanto muçulmanos puderam ficar na Espanha. Só que aí, quando chegou em 1600 e pouco, 1610, né, é, os reis que estavam naquela época ali, eles determinam que todos os judeus e todos os muçulmanos teriam que se converter ao catolicismo, que é o que eles chamam de apostasia, né? Então aí é onde surge uns períodos críticos também da Inquisição, porque mesmo aqueles que se convertiam continuavam sendo perseguidos. Então, assim, muitos judeus e muitos desses daqueles que tinham ascendência árabe ou turca, eles foram expulsos da Espanha, tiveram que fugir mesmo da Espanha, ou foram mortos ou se converteram. E aqueles que se converteram acabaram no final também, aqueles que continuaram sendo de alguma forma perseguidos ainda, acabaram tendo que fugir também, deixando tudo para trás, porque a igreja atormentava eles. É impressionante, assim, quando a gente olha essa história, porque o quanto a igreja se afastou dos ideais do Cristo, né, nesse período tão sombrio, que foi a Idade Média, especialmente nesse período da Inquisição, né? Então, assim, a gente quase imagina que seria como se nós tivéssemos espíritos de uma ordem muito inferior nos dois planos da vida, em região umbralina, sintonizados com aqueles que tinham domínio no plano da Terra, tramando contra o próprio Cristo, digamos assim, contra a própria doutrina do Cristo, porque você contaminar a igreja com tal nível de perversidade, de poder, de ânsia pelo dinheiro, seria a mesma coisa que trabalhar contra o próprio cristianismo, né? Então, não eram só os espíritos que estavam nessas regiões umbralinas ali, mas também aqueles que estavam vestindo os hábitos, os clérigos, que tanto podia ser um papa, quanto podia ser um frei, um padre, um bispo. Eles estavam ali a serviço de trabalhar contra o próprio cristianismo, né? Ao trazer tanta perversidade para o seio da própria igreja, né? É um período muito triste, mas que deixa essas marcas. E a gente observa que o quanto Silvério sofreu, né?
para poder, depois que ele finalmente consegue sair dessa situação, ele vai passar 300 anos entre reencarnações e períodos na erraticidade, em grande sofrimento, mas também aos poucos indo, tentando se arrepender e começando a trabalhar para ajudar todos aqueles a quem ele prejudicou. E chega a um ponto onde ele evoluiu tanto, né, que não é, como ele fala, não é mais o Silvério que precisa do perdão dessa entidade, porque ele já fez tudo que ele podia fazer, digamos assim, e ainda está fazendo por outros. Mas para aquele espírito era a hora dele perdoar. Por que que ele precisava perdoar? Porque era para ele encontrar a paz dele, porque o Silvério já tinha, de certa forma, encontrado sua própria paz nesse processo de reparação contínuo dos erros que ele cometeu no passado. Enquanto aquele espírito continuava 300 anos, 400 anos mergulhado nessa loucura de ódio cada vez maior. Então, esse processo do perdão, na verdade, é um auto-perdão, né? Essa exatamente, se livrar das amarras que paralisava. Ele estava paralisado pelo ódio. Então, ele perdoar era ele cortar essas amarras, né? Então, isso é importante também nós termos em mente. Muito bem. Item 6.1. Continuando o processo, o doutor Arquimedes solicita que a entidade avance sua memória para o ano de 1610. Então, são 3 etapas do processo de regressão de memória. Quando ocorriam as expulsões dos mouros que se encontravam na Espanha por ordem do rei Felipe III. Novamente aqui, muita perversidade e violência realizadas pela Igreja em conluio com a realeza em nome da fé católica. Silvério Carlos vestia novamente o hábito de religioso, a serviço da Inquisição, e participou da morte na fogueira daquele espírito. O ódio nesse ponto, tanto contra o religioso que o torturava, quanto ao cristianismo representado pela Igreja naquela situação, alcançou enorme intensidade e, mais uma vez, aquele espírito ficou sob domínio de outras entidades perversas em região do Baixo Umbral. Porque ele cultivava tanto ódio, essa entidade, que ele acabava se sintonizando com aqueles que cultivavam o mesmo ódio. Então, por isso que ele caía sob o domínio desses espíritos sempre que ele desencarnava, mesmo em condição de grande sofrimento. Mas é o que a gente fala. Teria que se olhar a questão anterior a 1492, o que ele fez para ter que passar por isso. A única forma dele se livrar desse domínio, desses obsessores no umbral, dessa entidade, seria perdoar. E ele não conseguiu perdoar, então ficou sob o domínio deles, né? Até chegar a essa situação, você vê, esse espírito, ele está nesse processo de ódio, de raiva, também por um período. Quer dizer, veja, o Silvério passou por várias reencarnações, muito sofrimento, durante esses 300 anos, mais de 300 anos, a partir de 1610. Porém, ele veio, depois de um certo tempo, essas reencarnações dolorosas passam a ser provas difíceis, tá? Não vou nem dizer a última reencarnação, que não é uma prova. Essa última reencarnação dele é um trabalho missionário, difícil, desgastante, né, sob vários aspectos, exigindo uma renúncia muito grande, mas ele está feliz com o que ele está fazendo. Então não é uma prova difícil para ele. Se nós retornássemos um pouquinho às reencarnações do Silvério Carlos, certamente ele estaria ajudando aos outros, mas passando por grandes dificuldades, grandes dores. Isso nós chamamos provas muito difíceis, né? Então, ele parte desses 300 e poucos anos foi de muito sofrimento, parte foi de uma retomada do seu, apesar de passar por provas difíceis, uma retomada da sua lucidez, da sua capacidade de ajudar a si mesmo e ao próximo, e sua conexão com Deus. Enquanto que para essa entidade, ela ficou meio que paralisada nesse ódio. Então, era muito importante, de fato, ser feito esse trabalho de auxílio a essa entidade. 6.2. O nobre psiquiatra explica ao espírito a situação daqueles que lhe mantiveram sob controle depois que ele desencarnou. Entidades tão endurecidas que não tinham como atingir Silvério Carlos diretamente depois que ele se modificou, e dessa forma utilizavam um espírito ignorante das verdades espirituais, mas de condição não tão inferior quanto aos que o comandavam. Obviamente que essa dificuldade de sintonia se refere à época atual,
quando Silvério Carlos, após cerca de 3 séculos de reencarnações expiatórias, muito dolorosas, e aprendizado e reparações que o transformaram totalmente, já não era mais acessível diretamente a essas entidades monstruosas. Vejam aqui uma coisa interessante, gente. O Silvério Carlos, apesar, é que nós falamos muito sobre sombra, né? Quando a gente comenta a obra da Joana de Ângeles e está procurando introduzir esses conceitos, né? Do estudo do inconsciente profundo, desses traumas, das culpas, do medo, de tudo isso que se transforma em sombra. Se você for olhar, se o Silvério Carlos fosse levado a um processo de hipnose para retornar à Espanha em 1492, na condição de inquisidor, ou em 1610, também na condição de inquisidor, ele olharia aquele quadro, sentiria aquele quadro, porém não carregando mais aquela. Ele veria o erro que ele fez, se depararia com o erro que ele fez, mas aquilo não traria nele um profundo sentimento de dor quando chegasse no nível consciente. Por quê? Porque ele já iluminou isso. É uma lembrança, é uma memória, está ali, não tem como apagar essa memória. O erro foi cometido, a cicatriz está ali, mas não é uma ferida aberta. Essa é a diferença. Para esse espírito, 1492 e 1610 são feridas abertas, são feridas de ódio. Para Silvério Carlos, 1492 e 1610 não são feridas de culpa, são cicatrizes, é diferente. Ele olha a imagem de algo que ocorreu e que ele superou, mas a cicatriz ficou ali. Para o outro, não. Para o outro, ele precisa realizar esse perdão e precisa fazer muitas reencarnações, porque ele certamente, durante esse período de 300 anos, ele cultivou muito a raiva, o ódio dentro dele, e obviamente isso desestrutura a nossa psique de uma maneira muito grande. Então, vai precisar um longo trabalho de reparação, mas as leis divinas possuem seus mecanismos para realizar isso, né? Então, assim, agora observem uma coisa interessante. Essas entidades que fizeram esse implante, aqueles espíritos mais dominadores, eles são tão negativos, assim, é tão denso o perispírito deles, a vibração deles, que eles não têm como tentar é, fazer nada contra o Silvério. Há uma diferença imensa de vibração. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que tentar agora pegar um espírito que está sob domínio deles, que não é tão inferior quanto a eles, que se consiga conectar a um encarnado, que é o Almério, para esse encarnado chegar ao Silvério, porque senão eles não conseguem alcançá-lo. E vocês vejam, por que isso acontece? Porque, a princípio, o que poderia acontecer? Essa entidade que está obsidiando o Almério poderia ter tentado obsidiar o Silvério, só que ela não conseguiria. Por quê? Porque ele não tem brechas mais. Ele tem cicatrizes de um passado muito ruim, mas ele também tem vitórias e conquistas posteriores, pela dor e o sofrimento que ele passou e pelo todo o bem que ele fez, que tornam aquelas cicatrizes agora, elas estão cicatrizadas, aquela ferida está cicatrizada. Ela tem a marca, mas ela não tem mais. Não é mais uma coisa que. Não é mais uma sombra. Não podemos mais chamar ela de sombra. É uma memória apenas. Há uma diferença, tá, gente? A sombra é uma energia viva, trazendo uma angústia que se transforma em neuroses sempre que chega ao nível consciente. Essas cicatrizes do passado, que eu chamo de cicatrizes, né? Porque eu comparo cicatriz e ferida. A sombra é uma ferida aberta. A memória dolorosa de algo, mas que já foi superado, é uma cicatriz. Você olha para ela simplesmente e ela não tem mais como te afetar. Portanto, Silvério Carlos não tem os elementos de fraqueza. Não é algo que causa dor. Isso, exatamente, Mônica. É algo que não, ela não causa mais dor para o Silvério. É só uma lembrança, que fica sempre como um alerta, é óbvio, mas também para ele, de outra maneira, essas cicatrizes, para todos nós, tá? Nós temos essas cicatrizes também e temos feridas abertas, né?
Essas cicatrizes do passado, elas se tornam elementos importantes para que o espírito possa também se sintonizar e ajudar aqueles que estão passando pela mesma loucura que ele passou. Espíritos que passaram por isso, por essa situação de terem mergulhado tão baixo assim na condição humana, quando eles se recuperam e ficam plenamente curados, eles também têm essa memória num sentido assim que pode ser usado agora positivamente. Por isso que ela nem tem nada a ver com sombra, porque você pode resgatar essa memória para poder passar toda a tua emoção e a tua empatia que você cria com aquela pessoa que está passando pela mesma coisa. Por exemplo, imagina que você foi uma pessoa viciada em, sei lá, em crack ou em cocaína ou em álcool e você superou aquilo, né? Aí você vai tratar pessoas, vai ajudar pessoas no plano espiritual ou aqui na Terra que têm o problema do vício, ou espíritos desencarnados que têm o problema do vício, nesse caso psicológico, né? Não químico, mas psicológico, associado à sensação. Você que passou por isso e tem essa ferida cicatrizada e a memória daquela experiência, tem muito mais capacidade de estabelecer a empatia com aquele paciente do que um outro espírito que está bem intencionado, que tem o conhecimento teórico, mas não que chegou a passar por aquilo. Não estou querendo dizer que o espírito que não passou por aquilo não possa ajudar. Claro que ele pode. O amor, a compaixão, o conhecimento que se adquire vão ser ferramentas. O que estou dizendo é que há um diferencial em quem passou por aquela experiência que vai talvez tornar um pouco mais rápida essa capacidade de conexão e auxílio a esse espírito que está sofrendo, porque ele também já passou pelo mesmo processo, tá? É, exatamente, é isso aí. Aí a gente continua uma coisa aqui. 6.3, né? Só eu fazer o 6.3 aqui. É explicado ainda ao espírito a oportunidade que lhe estava sendo concedida pela misericórdia divina de se arrepender de seus erros. Ele recebe a oportunidade, poderia aceitar ou não. De aproveitar a oportunidade de perdoar. Esse é um momento crítico, porque o espírito pode chegar a dizer não. A gente viu essa situação no estudo que nós fizemos da Vida Continua, é, quando foi dado ao. Esqueci o nome dele aqui agora. Aquele espírito que foi assassinado, aquele indivíduo que tinha sido assassinado, e no final é dada a oportunidade dele perdoar. A filha dele vai até ele vê a filha dele, a Evelina. Então ali ocorre uma situação muito parecida, assim, um pouco parecida nessa questão de surgir a oportunidade do perdão e você não deixar essa oportunidade passar. Portanto, a opção de perdoar ou não era de interesse do próprio espírito, para que ele encontrasse paz, pois a Silvério ele não poderia mais atingir. O choro do espírito, extravasando todo um misto de sentimento de conflitos, raiva, sofrimento, desejo de alcançar a felicidade, se mostra em seu pranto, onde todas aquelas aflições que trazia no fundo de sua alma precisariam ser trabalhadas, mas o primeiro passo estava ali sendo dado. Vejam, gente, ele não é ali, não é uma cura completa. É o início de um tratamento bem realizado, bem sucedido, que poderia nem ter sido dado o primeiro passo, porque às vezes ele poderia não ter aceito, mas no momento que ele aceitou, ou perdoar ou esquecer, pelo menos, e não continuar perseguindo, ele agora se coloca como um paciente para ser tratado. Aí terão que vir uma série de procedimentos, porque não tem como você ficar tanto tempo compartilhando de uma vida junto a entidades inferiores e pensando no mal e obsidiando os outros e achar que isso não vai ter desestruturado a tua psique. Ela desestrutura, não tem como. Então ele vai ter que passar por um longo processo de auxílio, de trabalho, de estudo, de tratamento, de reencarnações, mas vai ter a oportunidade ali, já está dado o primeiro passo. Agora a continuidade é um segundo passo, um segundo nível de tratamento. 6.4. Importante aqui esclarecer que essa entidade sofreu terrivelmente e a partir daí cultivou um profundo ódio.
e se tornou presa fácil para espíritos muito endurecidos a que já nos referimos. Partindo exclusivamente desse ponto, poderíamos questionar a razão dessa entidade não ter sido socorrida por espíritos benfeitores logo após tamanho sofrimento que lhe for imposto. A gente poderia perguntar assim, poxa, mas quando ele foi torturado lá na masmorra, lá em 1492, ou quando ele foi queimado na fogueira em 1610, por que os espíritos superiores não foram socorrê-lo, né? A gente poderia questionar essa questão assim. Mas é claro que a regressão por hipnose, conduzida por Dr. Arquimedes até o ano de 1492. Mas é claro que, baseando-se no que sabemos sobre esses mecanismos, muito bem esclarecidos pela doutrina espírita, essa entidade certamente possuía, por sua vez, débitos grandes junto à lei divina. Sabemos que o islamismo surge com Maomé no século VI e sua propagação alcança muitos países do mundo antigo. Existiram momentos de soberanos e países onde o islamismo foi conduzido com relativa paz, e momentos da história em que foi bastante cruel em relação a judeus e cristãos e muitos povos pagãos. Portanto, é razoável supor que os sofrimentos narrados por aquele espírito foram, por sua vez, resultado do sofrimento que ele mesmo impôs a outros grupos religiosos em épocas anteriores. Como ele era partidário do Islã de uma maneira assim bastante, vamos dizer, vamos botar radical. Ele tinha uma fé muito intensa na ideia de Maomé e na ideia de Alá. Mas a gente sabe que antes desse período, o período na Espanha, inclusive, não foi um período assim particularmente cruel do domínio sarraceno, do domínio dos mouros. Pelo menos em alguns momentos da história, havia até a possibilidade de convivência entre cristãos, judeus e muçulmanos nas cidades. Foi um período, digamos assim, pelo menos ali naquela região, durante algum tempo, pelo menos, que não ocorreram perseguições, mas contra cristãos nem contra judeus. Mas em outros lugares onde os muçulmanos entraram, eles também cometeram muitas atrocidades. E ele possivelmente estava entre essas épocas passadas e locais onde ocorreram essas atrocidades. Então, na verdade, ele estava simplesmente colhendo aquilo que foi a semeadura dele. Mas no momento em que ele desencarna, tomado de profundo ódio, ele rapidamente se sintoniza com aquilo tudo vem à tona do passado, ele se sintoniza com essas entidades que têm esse ódio do próprio cristianismo. Então, assim, até hoje, provavelmente, isso existe, gente. Esse livro agora é recente, né? Quer dizer, recente que eu digo assim, vamos dizer, tem uns 40 anos, mais ou menos, 50 anos. Provavelmente nós continuamos tendo nos umbrais e espíritos muito, muito inferiores conduzindo esses mesmos trabalhos em vários lugares. Aqui é um centro que está sofrendo essa ação, mas certamente existem muitos lugares onde esses espíritos que não conhecem, digamos, porque eles nasceram em outra cultura, com outra religião que poderia tê-los ajudado, mas eles seguiram caminhos tortuosos e hoje trabalham contra o cristianismo. E o espiritismo, ele tem uma forma de divulgação do cristianismo muito assertiva, né? Que ajuda bastante muitas pessoas. Então, desmantelar uma tarefa dessa para esses espíritos é como se fosse uma vitória, né? Para eles, na concepção deles. Então, esse livro, na verdade, assim como o próprio Libertação, ele, na verdade, nos leva a sermos muito cuidadosos, muito vigilantes, né, nas nossas tarefas dentro do espiritismo e no nosso próprio dia a dia mesmo, na nossa condução das nossas vidas, porque nós temos muitos cruzamentos, digamos assim, no passado, em situações com pessoas encarnadas e desencarnadas, no qual nós fomos algozes, né? Ou fomos cúmplices. Então, isso ainda são feridas abertas. As cicatrizadas não tem problema, mas são feridas abertas, elas dão base para essas situações de obsessão e tal. Ou a chegada de transtornos que se transformam em neuroses. Mas nós estamos
numa reencarnação nossa, esse livro ele nos chama muita atenção para isso. Estamos numa reencarnação onde nós temos todas as ferramentas nas nossas mãos para nós fazermos o melhor pelo nosso espírito, o maior crescimento possível, por todo o conhecimento que nos está sendo trazido pela doutrina espírita, pelo evangelho, pelos espíritos superiores, pelas intuições, pela mediunidade, né? Poder fazer o máximo de bem a outras pessoas, tentar passar coisas boas para as outras pessoas e tentarmos nos conectar com o divino, com o sagrado, com Jesus, né? Então, nós estamos no melhor momento de nossa. Eu acredito que seja se não é o melhor, é um dos melhores momentos de nossa romagem por esse planeta, essa reencarnação nossa. Então, nós temos que aproveitá-la muito bem e fazer um uso muito bom dos recursos das ferramentas, dos recursos que nos estão sendo confiados e do convite, né, também que nos está sendo feita por Jesus, esse convite que está sendo feito por Jesus para que a gente se una, ainda que com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, né, não tem problema. Se a gente tem a boa vontade de tentar ajudar, de tentar fazer o bem, os espíritos vão nos receber de braços abertos e vão nos orientar, vão nos ajudar e nós vamos colaborar de alguma forma dentro das nossas possibilidades, tá? Então, gente, nós vamos pausar aqui para fazer o nosso encerramento, tá?